E aí, Doc, você tem curiosidade de saber o que faz o dentista e o fisioterapeuta dentro da UTI, como que a gente trabalha juntinho lá? Fica nesse vídeo, se inscreve no canal também, né, Raíssa? Se inscreve no canal, curte esse vídeo, fica aí com a gente que a gente vai discutir pneumonia associada à ventilação mecânica, porque que nós dentistas temos a obrigação de saber isso e como aí que o fisioterapeuta vai trabalhar para prevenir a PAV também. Vamos lá? Raíssa é fisioterapeuta, ela é intensivista e eu tive o prazer de fazer residência multiprofissional com ela, então a gente passou 2 anos muito juntas, então é mais do que uma profissional excelente, é uma grande amiga minha e aí eu fico muito feliz que ela tenha aceitado vir aqui com a gente também. na live. Enfim, Raíssa, termina de dizer todo o seu imenso currículo lá, enfim, que você trabalha. Não é tão imenso assim, né? Sim. Nesse tempo de 2 anos, a gente pôde trabalhar em conjunto, vários casos relacionados à terapia intensiva, mas também como no ambiente hospitalar. E depois desse caminho, né, eu sigo aí a terapia intensiva, sou fisioterapeuta intensivista, especialista pela nossa Sociedade Brasileira de Fisioterapia Intensiva e atualmente eu finalizei o mestrado com a linha de pesquisa também relacionada a essa área de terapia intensiva, ligada à fisioterapia, né, que é a minha área. Sem falar que a Raíssa, vocês sabem que isso é uma regra aqui quando eu convido alguém para live, né? Geralmente a gente faz live dupla. Hoje, como a Raíssa mora aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ela conseguiu vir aqui. E vocês sabem que eu só trago pessoas aqui que mais que tenham um currículo impecável são pessoas que trabalham dentro da UTI, ou melhor, pessoas que têm aquela rotina. Então vocês já presenciaram vários convidados aqui nossos e todos os convidados, mais do que o currículo impecável, são pessoas que trabalham com isso. Então a Raíssa, ela tem a vivência diária da UTI, é uma pessoa que melhor do que ninguém sabe trabalhar de forma multiprofissional, já trabalhou com vários dentistas, então eu acho que o que ela tem a acrescentar pra gente é inigualável, né? Vamos lá então. Primeira coisa, que é aquela dúvida. Raíssa, o que o fisioterapeuta faz na UTI? Gente, eu sei, mas quando eu entrei na residência, como a gente começou a trabalhar junta, eu não fazia a menor ideia o que fazia fisioterapeuta. Pra mim, fisioterapeuta ficava lá fazendo exercício com a perna muscular quando alguém tinha se machucado ou um pós-cirúrgico. E aí, um fisioterapeuta intensivista é outros 500, né, Raíssa? Compartilha pra gente o que faz dentro da UTI o fisioterapeuta. Então, a área da fisioterapia intensiva já é uma área antiga, na verdade. Então, assim, a legislação, né, a lei permite que apenas a abertura da terapia intensiva seja composta por, além de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, também a fisioterapia. Então, abrir um UTI tem que ter ofício. Justamente, é lei. Então, é um regimento já um pouco antigo e que a gente já tem uma atuação bem estabelecida dentro desse ambiente, né? Então, assim, além desse trabalho muscular, a reabilitação dentro da terapia intensiva, a gente também trabalha bastante com ventilação mecânica, ventilação mecânica, tanto invasiva como não invasiva, né? Então, assim, a não invasiva com o objetivo de evitar a intubação no paciente. Ou seja, o paciente está lá na UTI, evitar que ele receba aquele tubo, né? Seja intubado. Isso, a prótese ventilatória, né? Ou aquele paciente já tem indicação para fazer intubação orotraqueal, por exemplo, e a gente mexe muito nos parâmetros ventilatórios, né? Então é justamente isso, a nossa atuação é evitar o prolongamento da ventilação mecânica, né, do aparelho respiratório desse paciente e fazer com que ele volte à atividade funcional o mais rápido possível. Então, ou seja, que ele saia de alta, com menor quantidade de sequelas possíveis, saindo da UTI. E lembrando que a fisioterapia já é comprovada, né, os seus benefícios no ambiente da terapia intensiva, tanto com relação à redução dos custos hospitalares, né, como também ao início mais rápido, precoce do paciente para a sua atividade e convívio em sociedade. É interessante assim, porque a odonto, ela tem a mesma luta há menos tempo, né? Porque se a gente pensar antigamente, era o médico, o enfermeiro, os técnicos, e aí começou a UTI se transformar multiprofissional. Entrou o físio,
que já foi uma revolução gigantesca, e a Eudonto, ela tá nessa vaga, ela tá entrando também cada vez mais. Inclusive, essa semana a gente teve a aprovação da lei federal, então que exige a presença do dentista nas UTIs, né? Já estava bem fortalecido, mas essa lei reforça ainda mais isso. E eu acho que a luta deve ser a mesma situação, né? E é engraçado que o objetivo também é o mesmo. E a gente passou pelo mesmo, né? Sim, exatamente, exatamente. O objetivo é o mesmo de fazer de forma integral, melhorar aquele paciente, fazer ele de alta, com menos comorbidades, sequelas, né? De ter passado na UTI e tudo mais. E logo após a fisioterapia, né, também houve a atuação da fonoaudiologia, né? Então a fonoaudiologia também, logo após a fisioterapia, teve um papel muito importante aí, junto para somar com a equipe, né? Não só os profissionais já pré-estabelecidos ali dentro, mas como também outros profissionais, né? A psicologia, a assistente social e, por fim, agora a odontologia hospitalar, né? Eu acho que a odonto e a fono foi meio na mesma época, né? Eu assim, creio né? que sim, mas talvez eu acho que a fono um pouquinho antes. Um pouquinho né? antes. Eu acho que a odonto realmente é a mais nova, assim, na UTI, que eu me lembro, né? Muito, muito legal. Então, basicamente, o físio tá ali para cuidar do paciente. E aí, eu sei, isso eu sei pela vivência que eu passei com a Raíssa. Além de estar ali para ter uma melhora do paciente, se tem um profissional que é preparado para cuidar exatamente do tema que a gente vai falar hoje, que é ventilação mecânica, é o fisioterapeuta. De verdade. Então, eu criei essa correlação. Eu tinha na minha mente que o fisioterapeuta trabalha com músculo. Sim, inclusive os respiratórios. E justamente. Né? Inclusive, tipo, a musculatura respiratória que permite o paciente respirar e assim, é o físio que tá ali 24 horas cuidando do tal do ventilador mecânico que a gente vai falar, né? E uma das atribuições também, Pamela, associada à ventilação mecânica é a retirada do tubo do paciente, né? Então, assim, a gente tenta inicialmente o paciente sedado, ajustes ventilatórios prévios, para posteriormente pensar na retirada gradual do tubo endotraqueal do paciente, né? Top. Isso é muito legal, gente. E aí, tira a dúvida aí do pessoal, o que é a tal da PAV? Eu sei que alguns colegas aqui sabem, trabalham na área de odonto hospitalar, mas muitos não, muitos estão se formando em odonto, têm vontade de entrar na área hospitalar. É a minha formação inicial, apesar da gente não falar tanto da rede social de hospital mesmo, paciente de UTI, é minha formação inicial, uma formação que eu adoro. E aí, fala pra galera assim, de forma resumida, né, que é muita coisa, o que é a tal da PAV, ou a PAVM, né, ventilação mecânica. Pamela, antes da gente falar sobre a PAV ou a PAVM, a gente tem que discutir um pouquinho aqui sobre as IRAs, que é a infecção relacionada à assistência à saúde, né? Então, assim, existem vários tipos de infecções hospitalares e uma delas é a PAV, pneumonia associada à ventilação mecânica, ou PAVM. A fisioterapia geralmente costuma falar mais sobre PAV. PAV, porque PAV é mais fácil. Simples, é mais PAV. Isso. Então, a gente já sabe, PAV ou PAVM. Né? E além desse tipo de complicação que o paciente pode adquirir ao longo da sua internação hospitalar, existem vários outros, né? Mas isso vou citar como exemplo, como por exemplo, infecção relacionada ao catéter, infecção relacionada ao risco cirúrgico, ao sítio cirúrgico do paciente, dentre outros. Né? E a PAV é um tema muito discutido, sempre discutido na terapia intensiva, porque afinal de contas, basicamente, 90% dos pacientes vão estar entubados, né? Então, assim, a terapia intensiva é um ambiente muito contaminado, né? Que geralmente ali permeiam bactérias multiresistentes e que aquele paciente que vai ter ventilação mecânica vai estar mais suscetível ainda a uma pneumonia. Ótimo, é bem isso mesmo. Então, é basicamente isso. Você quer saber sobre o conceito, né? Porque assim... O conceito de... Parte do princípio que o paciente está em coma, certo? Um paciente em coma, uma vez que ele pode ser coma por causa da patologia que ele tem ou pode ser induzido. Induziram ele ao coma com medicação.
Por quê? A condição de saúde dele é tão instável que às vezes é necessário induzir, fazer medicação, o paciente está em coma, e nesse momento de coma é como se o paciente ele perdesse todo o domínio pela musculatura, especialmente a musculatura respiratória. Por causa disso, ele tem que ser entubado, como a Raíssa falou, né? A Raíssa até trouxe aqui, gente. Mostra pra gente. A Raíssa trouxe um tubo pra vocês verem. Então, se vocês nunca viram um tubo, apresento. Esse é um tubo endotraqueal. Isso, certo? endotraqueal. Esse é um tubo endotraqueal. Vai, Raíssa, eu sou seu paciente e temos aqui um tubo. Então, assim, a pneumonia associada à ventilação mecânica é uma pneumonia que acontece em pacientes sob ventilação mecânica invasiva. Tá? Então aqui é o tubo endotraqueal e esse tubo geralmente vai ter aqui esse conector que você vai conseguir a conexão com o aparelho ventilatório, o respirador, o ventilador mecânico, né? E aqui toda essa região aqui interna vai estar acoplada na orofaringe. Então você basicamente, aí você vai me tomar este momento, ok? Ó, vamos fingir aqui que eu tô com tubo. Então essa vai ser mais ou menos a posição, né, do paciente entubado. Então essa região aqui vai estar para externa, né, basicamente assim, e vai estar acoplado aqui até a região chamada região da carina, né, que é a bifurcação que acontece entre o brônquio fonte direito e esquerdo. Tipo ali na árvore brônquica quando bifurca. Isso. Lado direito e lado esquerdo do pulmão. Então a ponta do tubo ela vai estar aqui fixada 2 centímetros geralmente acima da carina, que é nada mais essa bifurcação entre o brônquio fonte direito e esquerdo, né? Então assim, esse tubo, por sua vez, ele vai ter essa linha aqui, que eu não sei se alguém conhece, por exemplo. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Deve ser bom revisar, vai lá. Então, essa linha aqui por fora vai ficar externo, né, a boca do paciente. Então, aqui... Tô entubada de novo. Então, vai ficar mais ou menos assim, externo ao tubo do paciente. E ela vai permitir uma pressurização interna na orofaringe, né? Essa pressurização vai ter uma repercussão aqui dentro, ó, nesse balonê do cuff, a gente chama cuff, tá? Esse aqui é o cuff. Eu vou mostrar aqui melhor em outro tubo, porque esse aqui tá furado. Top! Então aqui, ó, a gente vai ter o balonê externo do cuff, né, aqui. Segura aqui um pouquinho, pronto. Tô entubada aqui, só entubada, tô em coma, entubada, gente, coitada da minha pessoa. E aqui, ó, eu vou pressurizar com a seringa, só pra mostrar pra vocês. Então, pressurizando aqui, ó, dá uma olhada aqui embaixo. Eu vou repercutir essa região aqui. Então, vai estar super insuflado aqui nessa região. Isso daqui, Docs, é o seguinte, uma vez que isso daqui tá ali no começo da árvore brônquica, né, Raíssa? Esse daqui serve para vedar ali essa região. Então, uma vez que colocou o tubo, isso daqui não permite que volte, tem um escape do ar dentro do pulmão e da mesma forma que não entre lá da orofaringe tudo que tá na orofaringe. Ok? Eu acho que já deu pra sacar que hora que a gente entra na história aí, né? Então, isso daqui tá conectado com o ventilador mecânico, isso daqui tá dentro do paciente, basicamente, certo? Isso, certo. Top. E aí que vem a história da pneumonia. Como é que forma a pneumonia por causa disso daqui, Raíssa? Então, assim, como conceito, a gente já viu, né, um pouquinho sobre o conceito, que é uma pneumonia que o paciente pode adquirir acima de 48 horas. Tá? Então, assim, a partir das 48 horas, o paciente sob ventilação mecânica invasiva, ele pode ter o risco de adquirir a PAV. Tá? Então, qual foi a pergunta mesmo? Desculpa. Como é que um dos motivos de ter a PAV depois de 48 horas entubado? Então, a patogênese da PAV existe um risco, né? Os riscos que o paciente pode ter, né? Quando o paciente está sob intubação orotraqueal ou endotraqueal. Tá? Então, por exemplo, o paciente ele vai se manter menos desperto, mais sedado, obviamente, então, consequentemente, e ele vai perder o reflexo de deglutição e de tosse. Tá? Então, assim, vai existir uma lentificação desse processo, né? E muitas vezes o paciente hipersaliva, eu não sei se é a hipersalivação. Hipersalivação, né? E o que acontece é que essa saliva ou essa produção aumentada de secreção em via aérea superior, por exemplo, desça, né,
Ou seja, o paciente comece a fazer microaspirações e desça para o pulmão, acumulando assim secreção, como é um meio de cultura favorável, aconteça pneumonia. Se a gente parar para pensar, a gente então imagina, isso daqui tá lá diretamente, passou pela boca e tá lá alojado no pulmão. Então imagina aquele paciente com doença periodontal, com múltiplas cáries, mesmo que digamos que seja uma boca impecável, que não tem nenhuma doença, mas tá ali com placa bacteriana por talvez um não cuidado dentro do ambiente hospitalar e tal. E aí, a saliva desse paciente, ela vai se acumular aqui. E isso daqui, ele não vai vedar 100%. Então, uma vez que a gente tem aquelas bactérias, microbiota bucal, ela desce e ela vai pro pulmão. Por quê? Não existe mais o reflexo. Não existe mais a epiglote ali abrindo e fechando. Isso o paciente não consegue tossir, ele não consegue espirrar, ele não consegue expelir aquilo. Ele tá em coma, tá sedadão lá. Então não tem como ele fazer isso. Acumula toda essa bactéria aqui e se não ter todo o cuidado, tal do bundle que a gente vai falar daqui a pouco, essas bactérias, essa microbiota que tá acima do cuff, ela vai descer. E aí é a hora que começa a tal da pneumonia. E além disso, Pamela, também, aqui ao redor da parede desse tubo, fica armazenada as crostas da secreção, né? Então essas crostas provocam biofilme também. Já é outro meio de acúmulo de patógenos ali, além da secreção e salivação, né, acima do cuff, né, acima desse balonezinho. Porque aqui. tudo migra, né, Raíssa? Porque vem do pulmão, a secreção pulmonar consegue sair acima, aqui na região da traqueia, enfim? Consegue, só que assim, existe uma divisão, né? Aqui abaixo do cuff fica a secreção pulmonar e que a gente consegue ter acesso à aspiração via tubo orotraqueal, né? Então essa aspiração, imaginem que nós já fisioterapia, técnicos de enfermagem também, né? Qualquer profissional da saúde também pode fazer. Enfermeira. Então aqui é uma sonda endotraqueal, né? Você pode fazer a aspiração aqui. É como se fosse um sugador odontológico, então, mas é específico para a gente vai adentrar aqui até lá no final, né, da ponta do tubo, fazendo assim a aspiração pulmonar, né? Então, se o paciente está com secreção pulmonar, enfim, o físio, como a Raíssa falou, o físio, enfermeiro e tal, vai conseguir aspirar abaixo do cuff. Isso, abaixo do cuff, né? Mas aqui ao redor a gente sabe que em torno da traqueia, aqui acima desse balonê, pode ser que se acumule secreção. Então, aquele paciente, por exemplo, tem uma sinusite, que tem um processo infeccioso em viário superior. Inclusive, isso é pergunta que foi mandada sobre sim. isso, bem legal. Então, o paciente tem uma infecção em viário superior, ele possivelmente vai ter um processo aumentado de hipersecretividade, obviamente, e isso vai fazer com que acumule secreção aqui em cima e, consequentemente, o paciente microaspire. E a gente vai falar um pouquinho depois, posteriormente, né, Pamela, sobre a pressurização desse balonê. Então, se eu não deixar adequadamente pressurizar esse balonê, gordinho, cheinho aqui, tá? Consequentemente, isso aqui vai favorecer a piora, né, a descida mais ainda, né, desse acúmulo de secreção e saliva. E aí já fica a primeira dica, que eu acho que é um dos pontos principais que eu sempre conversava com a Raíssa. Então, enquanto eu fui residente, a gente aprendeu a trabalhar muito junto. Toda vez que eu ia fazer, mesmo que fosse uma higiene oral no paciente, ainda mais um procedimento mais invasivo, a primeira coisa, Raíssa, confere pra mim aí a pressão do cuff, ou seja, a pressão desse balão. Porque se por acaso isso não tivesse bem insuflado, a pressão adequada, o meu procedimento, enquanto eu estivesse ali fazendo higiene oral ou fazendo um procedimento mais invasivo, poderia fazer essa microaspiração. Né? Então imagina você tá fazendo aquela raspagem periodontal e tá ali tirando cálculo, ou mesmo uma higiene oral, que você tá desorganizando a placa e digamos que esse cuff aí não tá bem insuflado. Então você tem o risco de migrar tudo aquilo que tá na boca para dentro da traqueia e consequentemente levar a pneumonia. Certo? Certo. E é legal a gente reforçar isso porque nosso papel como dentista é não causar a pneumonia. Então quem quer atuar no hospital, ele tem que saber que ele tem que ter essa troca com o fisioterapeuta. Se o fisio não tiver, com o enfermeiro, dependendo, eu sempre busquei a Raíssa, né? Porque realmente o fisioterapeuta tem muito conhecimento sobre a área respiratória do paciente.
Então, se você não tomar todos esses cuidados, não saber conversar com a equipe que você trabalha, em vez de causar um benefício, você vai estar causando um dano, dependendo. Né? Então tem que ter todos esses cuidados. Certo, Raíssa? Com certeza, sim. E eu saí daqui, nem sei onde tá mais o negócio agora. Nosso resumo da nossa... Aí, voltou. Top, PAV, né? Tá, eu ia perguntar a segunda, você já respondeu como que é um paciente entubado. Alguém aí ficou com uma dúvida? Gente, a gente trouxe ao vivo aqui, a Raíssa praticamente me entubou. Vocês querem dar uma olhada também em traqueostomia? Porque a gente trouxe duas próteses ventilatórias. Pode ser, traqueostomia, gente. Quando o paciente tira o tubo, não é mais esse tubo, e aí faz aquele acesso direto na traqueia, né? Você vai me traqueostomizar agora? Sério? Então, assim, ó, a traqueostomia é também uma prótese ventilatória, né? Como nós sabemos, só que a cânula dela é bem menor. Porque o acesso que o paciente vai ter vai ser direto no pescoço, né? Digamos assim, na região cervical. Então, vai ser aqui, mais ou menos, aqui mais abaixo, né? E a ponta da traqueostomia vai ficar na mesma região que já foi citada aqui nesse exemplo, né? Acima da carina. Tá bom? Assim como o tubo endotraqueal, conseguimos aqui perceber também que existe um baloneio. Então, todas as próteses ventilatórias, por sua vez, a grande maioria na terapia intensiva vai existir essa pressurização do cuff. Então, é necessário fazer esse ajuste, essa vigilância sempre. Justamente isso, principalmente para evitar a PAV. Né? Inclusive a literatura... Que é a pneumonia causada exatamente por causa dessa Inclusive, intubação. assim, Pamela, a literatura relata que a mensuração do cuff é um dos procedimentos a se fazer menos onerosos. Nossa, que só basta... Nossa, com certeza. Imagina o tanto de coisa que isso vai evitar, as chances da redução de chance de ter uma pneumonia só por você aferir a pressão do cuff. Só basta mesmo a proatividade e o querer do profissional. Profissional intensivista, seja ele qual for, médico, enfermeiro, dentista, especialmente a gente. E antes que vocês, se é a dúvida que tá aí, mesmo com uma tráqueo, o risco do paciente ter pneumonia é a mesma. Ele ainda está em ventilação mecânica. Logicamente, facilita muito para a odontologia, porque não tem um tubo na boca do paciente, né? Então a gente tira todo aquele dispositivo, mas ainda assim o paciente ele não vai ter um reflexo dependendo perfeito, certo, Sim. Raíssa? Ali na região de glote, de epiglote, ele pode aspirar do mesmo jeito, pode acumular saliva, ele pode ter uma hipersalivação ali, né? Nós falamos mais assim do tubo endotraqueal, é porque realmente, inicialmente, o paciente já chega entubado, né? Alguns passam mais de uma vez da terapia intensiva, por exemplo, já retorna à terapia intensiva traqueostomizada, por exemplo. Mas a grande maioria dos pacientes que estão sobre prótese ventilatória, eles vão estar com esse tubinho. Você lembra a época que a gente ficou no UPA? Quando a gente fez a residência, a gente ficou na UTI no segundo ano, mas no primeiro ano a gente pegava a UPA na área vermelha. E eu lembro até hoje, assim, hora que chegava as emergências, o paciente é uma emergência, então o médico tem que entubar, né? O paciente às vezes não está respirando, enfim, teve uma parada cardiorrespiratória, então um dos passos é entubar. E aí, Doc, o que acontecia? Imagina paciente de uma condição social complicada, com aquela doença periodontal maravilhosa, endo, abscesso ali, placa bacteriana, e vocês imaginam, o médico é automático, ele coloca ali esqueci agora o termo, Raíssa. O laringo ali, laringoscópio. O laringoscópio para afastar a língua, e ele mete o tubo. Então, assim, se tiver placa bacteriana, saburra, vai tudo. Nesse processo, inclusive, quantas vezes a gente não viu avulsão dental por causa disso, né? Sim. E não é assim, porque é culpa do médico. Não, o médico está cumprindo o papel dele de socorrer. Agora, vocês imaginam, né? Com uma condição oral, o cuidado bucal, ele tem que ser, inclusive, antes, né, de uma situação dessa. O ideal seria, né? O próprio ato da intubação, ela pode causar complicação de broncoaspiração, né? É verdade. Então, assim, muitas vezes o paciente chega na área vermelha, no pronto-socorro, recém-feito sua refeição. Então, o paciente que rebaixa o nível de consciência, mas teve meia hora que comeu. É verdade. Então, assim, ele faz um refluxo esofágico, um refluxo estomacal. O próprio refluxo, é verdade. E causa esse risco da broncoaspiração. Consequentemente, também pode desenvolver aí depois, com a ventilação mecânica, a PAV.
Ele pode desenvolver só da própria intubação emergencial, a PAV. Tipo, sai da área vermelha, vai para UTI já com uma colonização ali. O conceito inicial da PAV é após 48 horas, da ventilação mecânica invasiva, tá? Mas o ato da intubação, ela também requer o risco da broncoaspiração. Com certeza, Raíssa. Legal. Ok, tá entendido aí, então, mais claro do que isso impossível. Raíssa, o que é agora? Explica pro pessoal o que é o tal do bundle de prevenção de PAV. O que é esse bundle? Bundle, eu não sei se alguém conhece, vocês conhecem, mas o bundle são assim, pacotes de assistência à saúde. O próprio termo bundle em inglês quer dizer pacotes, ou seja, tipo um grupo de ações. Isso. Ok, para prevenir a PAV. Então é um grupo de ações à assistência à saúde e que ela é feita num contexto geral e que requer o auxílio e ajuda de toda a equipe multiprofissional. Isso é verdade. Isso que é importante. Você sabe que eu peguei para ler, para relembrar coisas de bundle, né? E toda vez que vocês virem esse termo, que é o que mais tem na literatura, nos artigos, porque o bundle de prevenção de PAV e tudo mais. O bundle, como é exatamente um pacote, isso quer dizer o quê? Que são todos os profissionais envoltos na UTI. Então, o bundle existem vários cuidados, vários POPs, digamos assim, individuais, que culminam, que o mesmo sentido é o bundle. Então, o físio vai cumprir o papel dele em prol do bundle, né, para criar esse bundle. O odonto vai, o enfermeiro vai, o médico vai. Então, é um grupo é realmente um pacote de de ambos os profissionais, todos os profissionais, para prevenir a PAV, certo? Justamente, é uma ação em conjunto, mas se ela for feita individualmente, não vai dar certo. Não vai adiantar nada. Exatamente. Então, assim, o bando nada mais pessoal, que é uma prevenção. Então, o bando da PAV é a prevenção à PAV. Então, que ele requer um conjunto de ações, de medidas ali dentro, de modificações de rotina ali da assistência, que vai fazer com que a taxa de infecção relacionada à ventilação mecânica reduza, exatamente. Então, se eu não seguir o passo a passo, pode ser que o paciente desenvolva. Que ela precisa ser feita completamente, né? Precisa ser feita em toda a sua ação. E isso vale lembrar, assim, é importante reforçar porque é o odonto dentro do hospital, porque graças ao odonto eliminou 100% pneumonia hospital. A gente tem que lembrar que a odontologia, ela é fundamental, sim, ela é fundamental, mas ela sozinha na UTI, só a higiene oral, só a prevenção de foco odontológico, não vai fazer milagre. Precisa de toda a equipe, né? Então, a gente até aprendeu a trajetória do queijo suíço, lembra? Pra prova. Então, tipo, é o papel do dentista, é o papel do médico, do enfermeiro, do físio, do fono, é todo mundo em prol do bundle para eu conseguir ter resultado. Então, por mais que o dentista ele entrou e fez muita diferença, não quer dizer que só ele sozinho tá resolvendo tudo, né? Muito menos, é só o médico, é só o fisioterapeuta. Todo mundo precisa se ajudar, isso é importante lembrar. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Joga aí! Agora eu faço uma pergunta para vocês. Qual que é a função do dentista nesse bundle? Qual que é a principal ação do bundle para o dentista hospitalar? Então, se alguém não sabe aí, qual que é o papel do dentista? Em termos gerais, eu vou dizer assim, o termo geral, tá? Se eu fosse pegar um nome que é muito mais, mas se eu fosse pegar um nome que resumisse isso. O papel do dentista é prevenção de foco odontológico, foco de infecção odontológica. E aí isso vai entrar no quê? Na higiene oral, obviamente, mas não só na higiene oral. A gente tem que prevenir infecção de caráter odontogênico, ou seja, de origem dental. Tanto um abscesso ali dental, como doença periodontal, como lesões bucais também. Poxa, se o paciente, imagina, lembra os pacientes que fazia trauma por causa do tubo? Esse tubo, se ele não for posicionado corretamente, ele pressiona o lábio, às vezes a comissura labial, o lábio, enfim, e faz um trauma. E aquilo, um trauma, uma lesão, uma úlcera traumática, ela é ali um nicho aberto, exposto ao ambiente hospitalar. Então, assim, não é só a higiene oral, né? A gente fala bastante da POP, né? O Protocolo de Higiene Oral da MIB, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Todos nós fazemos parte dela. Mas, assim, não é só isso.
O dentista, ele previne infecção de origem odontológica, da cavidade bucal. E se for necessário extrair dente, vai extrair. Você sabe que você vivenciou isso comigo. Vai extrair dente, você vai fazer raspagem, você vai fazer adequação de meio, você vai tratar um abscesso, você vai tratar lesão oral, cândida, quantos pacientes tiveram cândida, vai remover prótese. Nossa, a Raíssa participou comigo. Paciente que foi entubado com PPR. E o médico não viu. Gente, o médico não tem obrigação de ver. O enfermeiro não tem obrigação de ver, tem PPR muito bem feita que você não nota. Fisioterapeuta passa batido. Não é por isso que tem que estar o dentista ali, é nosso papel, né? Então, assim, não vai notar. E a Raíssa já presenciou comigo tirar PT, tirar PPR, implante. Você pegou comigo algum implante alguma vez? Implante? Teve implante com mobilidade, já que a gente teve que tirar o implante, porque o implante tinha mobilidade. É nicho bacteriano, então, é mais radical o nosso tratamento na UTI? Mas a gente está levando em consideração a vida de alguém. Então, se puder eliminar qualquer situação, qualquer foco de infecção, a gente vai fazer, certo? Muito bem, Raíssa. Respondi. Agora eu quero saber... E a higiene oral, ela pode ser feita com o quê? Meu Deus. Essa é pergunta retórica, tá? Porque a pessoa é super estudada em PAV. Preferencialmente, segundo os protocolos atuais, né? A higiene oral tem que ser feita com clorexidina. Existe muita discussão, tá? Já existe discussão de resistência à clorexidina. Alguns colegas preferem fazer higiene oral apenas com soro fisiológico ou com creme dental também. Mas, por enquanto, o protocolo da AMIB, o POP da AMIB, recomenda clorexidina. Higiene oral com clorexidina, aspiração. Essa higiene oral vai envolver dente, vai envolver língua, vai envolver bochecha. Não é só não é igual escovar o dente em casa, né? Uma higiene oral totalmente diferente. Então, envolve dente, envolve bochecha, língua, palato, o tubo. O tubo tem que ser, enquanto estiver ali na orofaringe, tem que ser higienizado também, porque ele é um nicho para bactéria. Mas o nosso POP, por enquanto, né, até não ter outras pesquisas, ainda se mantém o uso da clorexidina 0,12%. A maioria dos hospitais hoje tem também, né? Na verdade, essa higiene oral, ela já é feita há muitos anos pela enfermagem, né? Justamente. Ela é feita há muitos anos. É por isso que, assim, por isso que a gente repete que não é papel do dentista só fazer higiene oral. Se fosse só por isso, a enfermagem já fazia. Né? Então a gente cumpre outros papéis, diagnóstico, cuidar tudo que a gente falou aqui. Mas eu acredito que o dentista, ele dê um norte melhor, talvez um treinamento melhor para os técnicos de enfermagem, que a odontologia chegou com as técnicas. O manejo é o que a gente fala aqui. A odontologia chegou com as técnicas aprimoradas, né? Quando a gente pega ali, lembra quando a gente trabalhava na época no hospital universitário, foi uma coisa que a gente combinou com os enfermeiros e os técnicos. O paciente foi admitido na UTI, a primeira higiene oral era minha. Tipo, não, gente, a primeira higiene oral eu que vou fazer. Por quê? Porque eu sou boazinha? Não, porque ali eu já consigo fazer o diagnóstico do meu paciente, eu já verifico se ele tem a PPR, já verifico se tem uma prótese total, a quantidade de placa bacteriana, então eu consigo avaliar, melhor diagnosticar. Uma vez que eu fiz, aí é aquela troca com os técnicos, gente, vamos manter tantas vezes por dia. A primeira higiene é o primeiro contato, que serve também para avaliação. Sim, né? Sempre, com certeza. Tipo, é igual assim, é muito mais difícil você avaliar ou determinar um parâmetro do ventilador se alguém já tiver feito antes, certo? Tipo, digamos assim, internou, entubou, tá ali, acabou de instalar o aparelho, o ventilador mecânico, o ideal não seria já o fisioterapeuta ir ali, deixar um padrão correto, avaliar bem o paciente? Deixar um parâmetro correto para avaliação laboratorial, né? Logo após a gasometria, por exemplo. Então, assim, é interessante, é importante. E caso não, que existe um diálogo, né? Então, mexi nisso, naquilo, e vamos ver como é que vai sair a gasometria. Né? Para depois fazer possíveis novos ajustes ventilatórios, né? Sim, que é isso que acontece geralmente. Então, sempre no diálogo. Sim, todas as vezes. Então, tipo, isso que é legal. Raíssa, tá, eu respondi qual que é o papel do dentista pro bando. Em resumo, assim, se você fosse pegar uma frase também, qual que é o papel do fisioterapeuta para prevenção de PAV? O tubo. O tubo. Olha, assim, especificamente da nossa área, é o cuff.
é o balão, né? O posicionamento do tubo, que é super importante, né? Porque muitas vezes o tubo ele pode estar posicionado mais adentrado, em um brônquio só, por exemplo, uma intubação seletiva que nós chamamos, né? Ou o tubo está muito tracionado, por exemplo. Tipo, tá mais para fora do que para dentro. Então a gente precisa reposicionar ou sempre ficar em vigilância com relação ao posicionamento do tubo, de conjunto com o balonê, né? O cuff. Então a nossa principal atuação é relacionada a esse balãozinho, né? Então, existe um aparelho chamado mensurador de cuff ou cufômetro que faz essa pressão. Cufômetro é um nome ótimo. Cufômetro, Cufômetro. Então, o cufômetro ele faz a mensuração correta nesse balonê que fica externo à boca do paciente. Então, geralmente a pressão gira em torno de 20 a 30 centímetros de água, tá? Então, é um aparelho que geralmente tem nas terapias intensivas, mas quando a gente não tem disponível aí, a gente pode utilizar a seringa. Seringa geralmente de 20 ml ou de 10 ml. Já anota essa dica aí, gente. Então, se você bater o olho ali e tal, ver que não tá tão insufladinho, né? Chama o fisioterapeuta. Mas, assim, o que a gente tem que se atentar quanto a isso, Pamela, também, é não deixar muito hiperinsuflado esse balão, tá? Porque esse balão, ele pode tocar na parede da traqueia do paciente e pode causar uma necrose. Um dano no tecido cartilaginoso ali, né? Então, isso pode gerar microlesões, micronecrose, né? E pode danificar ali o tecido. E também, ao mesmo tempo, evitar as hipoinsuflações do cuff, porque é justamente isso que vai causar PAV. Né? Então, se for muito prejudica, se for menos prejudica também. Isso. Então, o cufômetro ou o mensurador de cuff que vai fazer essa mensuração correta, de 20 a 30 centímetros de água. Olha, mas eu vou te confessar um negócio. Eu acho que você faz muito mais do que só isso, né? Fazemos, gente, assim, os parâmetros daquele ventilador, sabe? Existem também técnicas, algumas fisioterapias respiratórias para os pacientes que vocês fazem também, tem negócio de recrutamento. Gente, tem umas coisas muito simples, tem umas coisas muito crazy, muito maluca, que não é maluca não, embasada, né? Mas assim, que eu nunca imaginei que o fisioterapeuta fazia e tem total resposta no sucesso do paciente, sabe? Toda essa atuação. Relacionada à PAV, Pamela, eu acredito, né, que seja a principal atuação o balonê do cuff. Mas, no conjunto geral da equipe, é importante também frisar e lembrar cabeceira elevada, 45 né, graus, de 30 a 45 graus, isso. Por que a cabeceira elevada é importante? Porque o paciente em posição supina, ou seja, deitadão, né? De barriga para cima a 0 graus, totalmente 0 graus, ele tem risco de fazer refluxo gástrico. Ou então, por exemplo, o paciente vai tossir e vai ficar acumulada ali aquela secreção. Ou imagina ele tá hipersalivando, vai juntar ainda mais, né? E isso corrobora mais ainda com a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, um dos também objetivos do bundle, né? Contém no bundle, principalmente, e que não é nada oneroso, só basta cuidar, a atitude mesmo do profissional. Cuidar, qualquer profissional pode fazer. Todos. Inclusive técnico de enfermagem, pessoal do laboratório, pessoal que trabalha até mesmo no serviço de limpeza ali dentro da terapia intensiva, pode também ter esse treinamento, esse contato, essa importância de lembrar aos profissionais que é importante sim elevar a cabeceira. Principalmente no manejo da enfermagem durante o banho. Evitar, durante o banho, baixar a cabeceira a 0 graus. Né? E assim, é um dos principais. Cabeceira elevada, manter pressão de cuff, né, do tubo, higiene oral, e que toda a equipe pode fazer em conjunto. Com certeza, com certeza. É realmente, gente, são atitudes muito simples, que é o que vai fazer a diferença. E assim, por mais simples que seja, às vezes passa batido, infelizmente. Muito, muito legal. Ó, tem uma pergunta, eu achei excelente, foi a Valkyrie que mandou essa pergunta, tá? A Valkyrie mandou... Você tá aí, Valkyrie? Manda um oi pra gente, você tá aí com a gente. Na verdade, eu acho que ela não estaria, acho que ela teria um outro compromisso. Tá, ela tá perguntando assim, quem é o paciente que tem mais chance de ter PAV e se ele tiver um problema respiratório já antes, prévio,
ele tem mais chance de desenvolver pneumonia ou não tem nada a ver? Bom, quem são os pacientes mais propensos a PAV, como o próprio conceito diz, aqueles pacientes que estão sob ventilação com tubo endotraqueal, né? O tubo endotraqueal, por sua vez, já vai ser a própria complicação dele ter esse risco. Mas sabe-se que os pacientes imunossuprimidos, os pacientes idosos, têm essa maior propensão de adquirir a pneumonia. Se o paciente tiver, tipo assim, um histórico de DPOC, enfisema, sei lá, bronquite por tabaco a longa data, isso pode levar mais também? Ele terá, sim, uma tendência maior, mas principalmente os pacientes idosos e os pacientes imunossuprimidos. Claro que as comorbidades prévias, a doença prévia de base pulmonar também vai ter uma certa influência. Mas principalmente, ao meu ver, assim, que a gente vê também na nossa rotina, são os pacientes idosos. A PAV, o paciente sob ventilação mecânica, e assim, existem, além do exame físico, né, que é aquele paciente que apresenta o aumento da secreção, a quantidade aumentou da secreção, o aspecto da secreção piorou, então está uma secreção mais espessada, uma secreção fétida, uma secreção mais com coloração mais escura, esverdeada, amarelada, por exemplo. Isso é um dos sinais que eu posso também estar ali avaliando a beira do leito do paciente, né? Tanto o físico como o odonto também. Isso. Então, por exemplo, qualquer avaliação profissional da enfermagem também, por exemplo, ele pode identificar, eu acho que ontem não estava assim, a secreção aumentou e a secreção está mais purulenta, a secreção está mais amarelada. Então, é um dos sinais, é um também das avaliações que a gente pode fazer e sugerir que o paciente já se complicou e pode estar sendo diagnosticado com PAV. Infelizmente, ainda não existe atualmente nenhum exame padrão ouro para ser identificado com PAV, né? Mas existe uma soma de exames, além da avaliação beira do leito, como por exemplo o exame de imagem. A radiografia é super importante na terapia intensiva. O tempo de permanência, a secreção, a radiografia, tudo isso vai... Então, o que a radiografia consegue identificar? Um infiltrado pulmonar, né? Ou seja, um exame, uma opacidade pulmonar. É aquele pulmão que está um pouco esbranquiçado, todo branco, assim. Isso. Que me sugere uma condensação pneumônica no raio-x, meu Deus do céu. Que é uma imagem de pneumonia mesmo. E além disso, o exame laboratorial, o que? O hemograma. Né? Um hemograma vai ter um aumento de leucócito? Isso, uma leucocitose em ascensão. Então, essa tríade me sugere que o paciente pode ter contraído de pneumonia associada à ventilação mecânica. Mas aí, Raíssa, se ele entrou na UTI, ele tá com uma infecção por algum outro motivo. Esqueci que além disso, a febre. Febre. Mas aí assim, sinais de infecção como leucocitose, como febre, pode ser infecção, inclusive pode ser uma infecção odontológica. Isso, né? Digamos assim, o parâmetro melhor vai ser a secreção ainda e a radiografia? A secreção e a radiografia, sem dúvida. Ah, que legal, que legal. Pegaram aí? Muito bem, muito bem. Ó, vou para uma outra pergunta aqui. Essa é boa aqui, essa eu quero saber, tá? É o seguinte, desde que da época da residência, e você também ainda trabalha com dentista, então tem dentista na UTI que você atua atualmente? Que atua atualmente, ótimo. Você nota, assim, na real, sem querer que, não vou falar porque estou na presença do dentista. Mas você nota que o dentista faz realmente diferença? Você vivenciou ali uma UTI com e sem dentista? O que você acha, assim, da atuação? Eu acho que faz total diferença, né? Eu acho que o profissional dentista hospitalar, dentista intensivista, vem para somar, tanto com a fisioterapia, a fonoaudiologia, né, que são consideradas atuações ali mais recentes, digamos assim. Mas eu acho que precisa contato, precisa discussão de caso à beira do leito. Isso é outra pergunta que eu ia fazer, né? Tipo, o que você já notou, assim, um pecado que o dentista fez, ou algo que ele deixou de fazer, que, enfim, o dentista não pode pecar quando ele está no ambiente da UTI. Eu não consideraria nem pecado, assim. Mas eu acho que, como qualquer outro profissional, é a falta de conversa, a falta de empatia com o paciente,
a falta de diálogo Com a das equipe discussões toda. de caso, entendeu? Então, assim, o que mais me causa incômodo é isso. Você, E na vivência que você e tem... muitas vezes, infelizmente, ali dentro da terapia intensiva, o fisioterapeuta muitas vezes fica sozinho, né? Porque é uma profissão isolada, que muitas vezes o número de pacientes permite apenas um fisioterapeuta, assim como a odontologia, né? Assim como o dentista. Então, quando chega o dentista ali dentro, ele chega muito acanhado, envergonhado. Muitas vezes eles pensam que no início não tem muito conhecimento, e aí isso deixa muito restrita a pessoa. E isso impede dele se associar, de se integrar com toda a equipe. De sentir segurança para conversar, né? Isso. Dizer, não, peraí, eu tenho conhecimento, eu posso contribuir. Isso, eu acredito nisso. Né? Porque na base do diálogo ali, e todos os dias discutindo casos do paciente, avisando a equipe, eu acho que sempre... Isso foi interessante, que a nossa vivência contra a residência nos mostrou isso, né, Raíssa? Cada um, lógico, cada um tem que fazer sua avaliação individual, o físio, o enfermeiro, o médico, o dentista e tal. Mas lá no final da manhã, depois que todo mundo avaliou, todo mundo senta junto, fica ali em roda, leito por leito, e discute, olha, eu como dentista vi isso, eu como fisioterapeuta vi aquilo, porque eu acho que tem que mudar tal coisa. A gente tá esquecendo de alguém muito importante, que é farmacêutico. Farmacêutico, gente. Farmacêutico, nutricionista. Ó, a gente tá pecando aqui. Sim. A gente vai apanhar dos nossos farm e dos nossos nomes daqui. Farmacêutico, nutricionista são outros profissionais também extremamente fundamentais, que vão fazer total diferença. Então, quando você tem essa equipe, e também tem nutricionistas intensivistas, farmacêuticos que estão voltados para o intensivismo, discute, junta, olha, eu acho que tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, e o que a gente faz vai interferir no trabalho de outro colega, então não tem como não conversar, não tem como falar, né? Eu lembro assim, lembra que cada vez que eu ia fazer higiene oral, alguns pacientes tinham um estímulo de tosse, vinha aquele bando de secreção. Às vezes a gente vai fazer higiene oral com o paciente entubado, e aí estimula a boca, tem uma tosse, assim, existe até certo grau um reflexo de tosse, e aí vem toda aquela secreção do tubo, aí corre lá chamar o físio, tal, às vezes muda o parâmetro do ventilador, como faz isso, às vezes só da gente fazer higiene oral e ter essa eliminação de secreção, às vezes muda o parâmetro do ventilador, e tem que ser conversado, a gente tem que trabalhar em equipe, e uma vez que você aprende a trabalhar em equipe também, nunca mais se desaprende, uma vez que você vê, nunca mais se desvê. E você não desapega. E não desapega. Então é isso, Docs. Raíssa, muito obrigada por você estar aqui com a gente, foi um prazer. Eu espero que vocês tenham gostado também. Não se esqueça de fazer o que, Raíssa, no nosso canal? Se inscrever. E se você curtiu esse vídeo, dá um like, ok? Compartilha também, que a gente deixa. Manda pro seu colega fisioterapeuta, seu colega dentista, aquele que tá querendo entrar no hospital, que é muito importante a gente conhecer esse assunto. Combinado? Semana que vem, vídeo novo aqui no canal. E que mais quer ser avisado pelo vídeo novo, ativa o sininho. E se você quiser ser avisado que tem vídeo novo no canal, é só ativar o sininho que tem aqui embaixo. Combinado, Docs? É isso? Um beijo pra vocês.